Eu quero a atenção de todos vocês para esse momento. É sobre o último herói do Brasil. O último herói que o Brasil teve se chama Ayrton Senna. Esse é o capacete do brasileiro mais veloz da história. Por que que ele é chamado de último herói dos brasileiros? Porque a última vez que esse cara pilotou e não voltou mais, essa nação parou. E nunca se viu uma tristeza maior em toda a nossa história. O Ayrton Senna, ele descobriu uma forma de desafiar a velocidade. Ele era um dos homens mais loucos com um volante na mão. Cansavam de chamar ele de irresponsável. Cansavam de chamar Ayrton Senna de imprudente. Mas está aqui a memória do último herói que essa nação teve. Você sabe por que que a nossa nação nunca mais teve um herói? Porque essa é uma nação matadora, assassina de heróis. Essa é uma nação que mata todos os dias os heróis. Escuta isso. Eu, Marçal, eu quero pedir perdão para uma pessoa. O nome dela é Rubens Barrichello. A nossa nação zoou com a cara do Rubinho. E para você que não entende de corrida, ele foi um dos maiores de todos os tempos. Vamos todo mundo falar como nação. Fala assim: Rubinho, você foi um dos melhores de todos os tempos. Fala assim: Felipe Massa, você foi um dos melhores de todos os tempos. Você sabe por que eu estou fazendo isso aqui? Porque essa nação não vai ter mais um herói, mas vai ter a ativação de milhões de heróis a partir de hoje. O que fez o Ayrton Senna entrar nos nossos corações. Eu tinha 3 anos de idade no colo do meu pai. Eu não lembro das jogadas, mas era um estádio e era numa Copa do Mundo. O Brasil perdeu a Copa de 90. E esse cara que carregava esse capacete se levantou como herói. Ele tinha vencido a primeira em 88. Depois ele venceu essa em 90. E o povo brasileiro estava amargurado de ter perdido aquela Copa. Quando ele levanta essa poderosa bandeira, ali a nação adota ele. Esse é o novo herói. Sabe o que acontece? O final da história desse herói, por que ele foi o último? Em 94, o Senna pilotava loucamente. Aquele brasileiro, em 94, no dia 1º de maio de 94, ele pilotava. Ele estava na liderança e alguém corria fortemente atrás dele. Ele não consegue fazer a curva do Tamborelo. E ali fica, naquela curva, o nosso último herói. Quem estava correndo atrás dele era o Schumacher. Ele acaba sendo o campeão naquele ano. Como o Senna se foi, ele devolveu a bandeira e o Brasil foi campeão naquele ano, em 94. E eu estou te contando essa história inteira só para você lembrar de algo. Um povo que não assume o governo, um povo que não é protagonista, esse povo vai ficar procurando um herói. Os nossos heróis da seleção brasileira de futebol falharam em 90. O Senna foi lá e protagonizou
aquele campeonato mundial. Ele assume essa liderança. E nisso o nosso povo fica o tempo inteiro caçando e caçando. E quando alguém se candidata a ser um herói, a primeira coisa que todo mundo faz é ridicularizar. Quando você era um trabalhador e você resolveu abrir a sua própria empresa, você estava falando assim para a nação: eu sou o próximo herói nessa nação. Quando você desejou ser protagonista, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: alguém em sua volta, por causa da mentalidade, foi lá e quis matar seus sonhos. Sim ou não? Então, toda vez nessa nação que se levanta homens e mulheres para serem heróis da sua casa, da sua cidade, automaticamente pessoas no seu ciclo de convivência querem parar você. Eu quero que vocês olhem para aquela arquibancada lá que não tem nenhuma pessoa. Aquela arquibancada foi das pessoas que não responderam o chamado. Escuta. Elas não responderam o chamado porque tem pessoas em casa agora que falaram assim: ó, eu não vou deixar você ir. Elas não responderam o chamado porque ninguém estava com elas. Elas não responderam o chamado porque elas vivem de condições. Esse é o nosso Brasil. Existem vários milhões de postos de heróis que estão vagos, porque você até agora preocupa com a opinião dos outros. Seu coração arde em chamas. Você estava louco para estar aqui. Aí o que acontece? Alguém falou: não, eu não vou. Se algo queimar no seu coração, não olhe nem para o lado, quem dirá para trás.